Número 25. João 6, 25. Isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6, versículo número 25. Aleluia. Vamos ler, é o mesmo capítulo, João capítulo 6, só que nós vamos ler a partir do verso 47. Amém? Verso 47. Mesmo capítulo 6 do livro de João, só que vamos ler a partir do 47. Está mais claro para a gente. Amém? Glória a Deus. Senhor, o Senhor já está na casa nessa noite. A Tua presença ela é real, Senhor. O Senhor está no meio de nós. É um motivo de alegria, Senhor. Agora, nós estamos sedentos por ouvir uma palavra do Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para entregar aqui nessa noite. Eu não sei o que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. Mas eu sei o que eu quero. Eu quero presença, eu quero unção, eu quero graça, eu quero misericórdia, Senhor. Eu quero a revelação do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor nessa noite. Então, Deus, cria a encontro em nós, ache em nós um lugar, para que o Senhor possa fazer morada, Senhor, para que sejamos a habitação do Senhor, que nesse momento da pregação da palavra, Senhor, nenhuma distração seja mais forte do que o poder do Senhor em nós, que a palavra que vai ser pregada aqui hoje, Senhor, ela seja como alimento que sacia nossa alma de uma forma profunda e verdadeira, Senhor, e que nós saímos daqui hoje, meu Deus, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo número 48, diz assim, ó. Vamos ler a partir do 47, né? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, amados? Somente esse versículo. Hoje eu quero falar com você sobre uma doença chamada anemia. Amém? O Espírito Santo falou comigo essa semana. Essa palavra já tem uns 3 dias que Deus está martelando ela no meu coração. Eu quero compartilhar com você. Eu quero falar sobre a anemia espiritual. Sabe, irmãos, Jesus em vários momentos ele se coloca na palavra de Deus como alimento para nossas vidas, né? Todos nós precisamos comer o alimento físico, porque se nós não nos alimentarmos dos nutrientes necessários, nós ficamos com deficiência desses nutrientes e pode desencadear uma anemia, e a anemia pode desencadear outras doenças mais graves ainda, como doença dos ossos, etc, né? E inclusive pode levar até a morte. Então a anemia ela é uma falta, ela ocorre pela falta de nutrientes que são necessários. É claro, existem vários fatores que podem causar, mas o principal é esse. Amém, irmãos? E a anemia espiritual, a anemia física, por exemplo, ela gera, os sintomas são o cansaço. A pessoa sente cansaço. O sintoma é o desânimo. Os sintomas é aquela pessoa, ela não consegue ter ânimo para fazer absolutamente nada. A pessoa sente tontura. E da mesma forma com que a anemia física causa esses sintomas em nós, a anemia espiritual também. Porque quando nós deixamos de nos alimentar do nosso Deus, de nos encher de Jesus, de comer desse alimento, desse pão vivo que desceu do céu, nós ficamos também cansados, né? Quando nós deixamos de nos alimentar da presença do Espírito Santo, buscando o Senhor Jesus,
em oração, da palavra, no jejum, nós ficamos ali cansados, afadigados, porque é impossível nós conseguirmos levar os problemas e as adversidades que nós enfrentamos em nossas vidas em nós mesmos, porque nós não fomos preparados para isso. A palavra do Senhor diz que: vinde a mim todo aquele que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Ele toma de nós o fardo pesado, o jugo pesado, e coloca sobre nós. Sabe que o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, é suave sobre nós. Amém, amados? Então, Jesus, ele troca o peso, ele pega o peso que nós estávamos outrora carregando, e ele coloca sobre nós uma leveza, uma tranquilidade muito grande. Mas para isso nós precisamos estar alimentados, sempre da presença do Espírito Santo. Amém, amados? Deus quer falar contigo nessa noite a respeito de alimentação, mas principalmente da alimentação da sua alma. Amém, amados? Quantos de nós passamos o dia inteiro, irmãos, sem comermos o alimento espiritual? Quantos de nós passamos, às vezes, só nos alimentamos no culto de domingo, só na quarta-feira aqui na igreja? Às vezes não separamos um tempo para ter aquele devocional com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. E a nossa alma, assim como o nosso corpo, quando não come, tem essa falta de nutriente espiritual, nós ficamos anêmicos, nós ficamos fracos, nós ficamos desanimados, amados. Quantas são as pessoas, irmãos, que estão desanimadas de lutar pelas suas famílias, pelos seus casamentos, pelos seus filhos, pelos seus negócios, porque estão fracas espiritualmente? Quantas são as pessoas, irmãos, que estão desistindo dos seus ministérios, porque estão demasiadamente fracas espiritualmente? Amém? Mas essa noite o Espírito Santo quer nos encher, quer nos colocar essa certeza em nossos corações, que nós precisamos comer esse alimento, amados. Você tem noção da profundidade do que é isso? Jesus disse que Ele é o nosso alimento, ou seja, você só consegue ter vida se estiver cheio da presença de Deus. Nós só conseguimos estar saciados na nossa alma se estivermos nos alimentando de Deus. Por isso que muitas pessoas estão cortando seus pulsos, pendurando cordas nos seus pescoços, se jogando nos seus próprios prédios, tentando se jogar na frente do carro, tomando veneno. Sabe por quê? Porque elas estão desnutridas espiritualmente. A alma delas está faminta espiritualmente falando, porque falta o alimento principal. O alimento que quem come não tem mais fome. A água que quem bebe não tem mais sede. Nós precisamos beber dessa água, nós precisamos comer desse pão, amados. Em nome de Jesus, senão nos tornamos fracos. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? O pão, ele é o alimento principal. E a anemia, ela tem sintomas também, que é de tonteira. E eu fui pesquisar no Google quais são os sintomas da anemia. E a tonteira da anemia espiritual, eu posso dizer que é aquela pessoa que ela perde a direção. Ela está tão fraca espiritualmente. A tonteira faz o que com a gente? A gente fica meio perde a direção, não é isso? A anemia espiritual, ela causa tonteira no sentido de que você perde a direção. A pessoa fica tão fraca espiritualmente que ela não consegue enxergar uma saída, ela não consegue enxergar, sabe, um horizonte, uma direção para ela caminhar. Ela fica ali, cambateando no local, sem saber para onde ir. Por quê? Porque está fraco, porque está com alimentação insuficiente. Pastor, mas eu como espiritualmente, eu tenho me alimentado espiritualmente. Irmãos, eu sempre faço uma comparação. Eu fui criado na roça. Então na roça é o seguinte: se você trabalha no escritório, no ar-condicionado, sentado no computador, um alfacezinho com tomate e um franguinho alimenta você, sim ou não? É tranquilo. Mas quem vai cortar cana na roça, quem vai limpar de enxada, quem vai encarar o canavial de cana para limpar, se ele comer um tomatezinho ou alface, alimenta ele, gente? Não! Ele tem que comer uma feijoada, ele tem que comer um mocotó, ele tem que comer um ovinho mexido, né, Júlia? Ele tem que botar um negócio mais pesado para dentro, para poder ele ter sustância, para poder aguentar
aquele trabalho, para ter estrutura física para suportar aquela pressão. Da mesma forma, é um alimento espiritual. Amém? Talvez você esteja se alimentando, mas não com os alimentos que são necessários para te nutrir espiritualmente falando, né? Talvez você não está comendo do jejum, da palavra, da sã doutrina, da oração e do devocional que você precisa para suportar as pancadas que a vida está, por assim trazer sobre você, ou que você talvez já esteja passando. Não adianta você querer achar que você vai orar aqui um domingo, um pouquinho no domingo, um pouquinho na quarta-feira, pegar a Bíblia uma vez por semana e achar que você está alimentado espiritualmente. Você está desnutrido espiritualmente. E o Espírito Santo está deixando isso claro para nós nessa noite. Você precisa todos os dias se alimentar e comer comida boa, comida de qualidade. Porque a palavra que desce do céu, a revelação do Espírito Santo, é comida boa, que alimenta, que sacia a alma. Eu não sei se aconteceu com você em algum momento, mas às vezes de manhã, você pega a Bíblia, você lê um versículo, aquele versículo ele preenche tanto a tua alma, ele te alimenta tanto, que você fica o dia inteiro com aquele versículo ali na cabeça, e aquilo te dá uma força, aquilo te dá uma coragem, te dá uma ousadia. Deus falou tanto com você naquele versículo, você está alimentado só daquele versículo que você lê. Amém? Porque é uma palavra forte. A palavra do Senhor é o mocotó espiritual. Amém? A palavra do Senhor, irmão, é a feijoada espiritual, é coisa forte, que alimenta, que fortalece, que nos dá estrutura para poder suportarmos os problemas da vida. E no verso 49 ele disse: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, né? Ele estava falando, fazendo ali uma comparação com Israel, né? Porque o maná descia todas as manhãs para sustentar Israel durante os 40 anos que esteve no deserto. Porque, e olha que interessante, né? Deus estava falando ali de um alimento, o alimento, todos nós estamos aqui nessa noite, nós vamos passar pela morte física. Não tem nenhum de nós que vai ficar com a semente, como diz o outro. Todos nós um dia alcançaremos a sepultura. Todos nós um dia passaremos nessa vida. Nós também morreremos a morte física, né? O nosso corpo, ele voltará à terra, como diz a palavra do Senhor. Mas quem se alimenta do Senhor Jesus, esse alimento que desceu do céu para saciar nossa alma, esse nunca mais provará a morte, porque viverá eternamente. Amém, amados? Esse alimento chamado Senhor Jesus, ele sacia-nos de uma tal maneira tão profunda, que nunca mais você provará a morte. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, amados? Olha quão poderoso é esse alimento, irmãos. Esse alimento ele é tão forte, ele é tão profundo, ele é tão poderoso, que se você comer esse alimento, meu amigo, nunca mais você provará a morte. Amém? Esse pão da vida, verso 50, esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra, né? Então, toda a humanidade, todos nós cristãos, todo ser humano, toda criatura precisa desse alimento. E esse é o motivo porque nós temos enxergado e visto o nosso jovem na esquina. Essa noite eu estava ouvindo na madrugada os jovens falando sobre drogas na esquina. Cadê? Comprou um negócio, não sei o que, blá blá blá. Os nossos jovens estão se entorpecendo cada vez mais, irmão. As drogas têm se tornado cada vez mais frequentes na nossa rotina diária. Aonde você for hoje, em qualquer cidade, na zona rural, você encontra jovens se entorpecendo. E por quê? Porque essas pessoas estão vazias, estão buscando um alimento que trará morte para elas, que sacia por alguns segundos, mas que logo deixa com fome. Amém? Mas o alimento que Jesus quer nos trazer nessa noite, o alimento que Ele está colocando à disposição para nós nesse banquete espiritual, é Ele, é o pão vivo que desceu dos céus. Amém? E talvez seja a resposta
para muitos problemas que você está passando, que talvez você não tenha se alimentado como você tem se alimentado. Talvez você não tenha comido os nutrientes espirituais necessários para suportar tudo que você tem que suportar, ou para permanecer de pé. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa no mundo espiritual. Presta bem atenção nisso aqui. Você não precisa fazer absolutamente nada para que a promessa se cumpra na sua vida. Você só precisa estar de pé. Amém? Nós só precisamos permanecer de pé. Irmãos, quem cumpre a promessa é quem, gente? Somos nós, é Deus. É Deus que cumpre a promessa. Nós só precisamos obedecer e ficar de pé. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele quem vai entregar. É Ele quem traz em nossas mãos. A palavra do Senhor diz que a bênção ela corre atrás de nós e nos alcança, irmãos. Amém? Então, o que eu preciso é estar alimentado. Você precisa estar alimentado espiritualmente para poder estar de pé para receber a promessa em nome de Jesus. Como são os irmãos que outrora estavam entre nós e que ficaram desnutridos espiritualmente, porque deixaram de orar, porque deixaram de jejuar, porque deixaram de vir à congregação de santos, porque deixaram de ler a Bíblia, porque deixaram de se consagrar no Senhor, e por conta disso ficaram desnutridos espiritualmente, e a anemia espiritual tomou conta da vida deles, e eles ficaram enfermos espirituais, e hoje estão apostatados, distantes da presença, longe do Senhor Jesus. Não consegue mais ficar de pé para receber a promessa, porque a promessa não tem a ver comigo e com você, porque a palavra do Senhor diz que Deus olhou para a terra e não a somos justos sequer, irmãos. Ninguém que está aqui nessa noite é digno de receber qualquer coisa que seja da parte de Deus. Nós estamos aqui pela graça e misericórdia. A promessa vai se cumprir em nós, porque Deus é misericordioso. Mas tem uma coisa que eu e você precisamos fazer: nos alimentar para permanecermos de pé. Em certo momento eu me perguntei: Senhor, por que eu preciso subir o monte, Deus? Por que eu preciso orar, Senhor? Por que eu preciso ler a Bíblia, Deus? Por que eu preciso me consagrar? Por que a gente precisa fazer tantas coisas? Se está na palavra do Senhor que o ensino só dá enquanto dorme. E aí o Espírito Santo traz essa mensagem para trazer a direção para nós, dizer para nós que você precisa buscar para que você esteja alimentado, para que você esteja de pé, porque irmãos, a promessa ela é tão forte, ela é tão poderosa, que você tem que estar alimentado para suportar a promessa. Você pensa que o mais difícil para José foi suportar os 13 anos do calabouço? Suportar os 13 anos do calabouço não se comparou a estar como governador do Egito, irmãos. Você tem noção do peso que é governar uma nação? Porque as nações inteiras vinham para o Egito para poder se alimentar, comer do que o Egito tinha, através da direção que Deus deu para José. Você tem noção do peso que estava sobre José? Da graça que estava sobre ele? Amém? Então, irmãos, não pense você que você não precisa fazer, que você pode levar essa vidinha mesquinharia, esse relacionamento superficial, esse alimentozinho, alface com tomate espiritual. Não pense você que isso vai fazer você chegar no final. Não vai fazer. Se você quer alcançar a promessa da parte de Deus, se você quer alcançar testemunho perante o Senhor, você tem que comer esse mocotó espiritual, essa feijoada espiritual, irmão, esse pão vivo que desceu do céu. Esse alimento rígido, esse alimento forte, que quem come dele, irmão, não tem fome de mais nada. O dinheiro não faz uma diferença na vida dessa pessoa. Os prazeres já não incomodam mais. Sabe, o poder desse mundo já não incomoda mais, porque ele está saciado. Agora, se tem uma coisa perigosa, é uma pessoa com fome. Porque uma pessoa com fome, Satanás chega para ela para oferecer. Perceba, irmãos, que Esaú perdeu a bênção da primogenitura quando ele estava cansado e com fome. Quando nós estamos com fome, irmãos, é que Satanás aparece com aquela mulher bonita. Quando nós estamos com fome, é que as ofertas, os manjares são colocados, dispostos perante nós.
É por isso que é importante que nós estejamos saciados espiritualmente. Porque quem está saciado, vem a oferta, vem a mulher bonita, e você olha e você lembra da promessa que está sobre a sua casa, sobre a sua família, e você está saciado, você está firme na rocha. Amém? Quem está saciado, quem está alimentado na presença do Senhor, vem a proposta, sabe, de você estar ali fazendo uma coisa que é errada perante a palavra, a tentação, seja ela qualquer que seja, e você consegue dizer não. Por quê? Porque você está alimentado, que nós estamos alimentados. Mas como a gente está com fome, irmãos, isso é muito perigoso. Alguém com fome e cansado, o diabo se aproveita desse momento. O diabo chegou para José através da mulher de Potifar, na esperança que José estivesse com fome, e se despiu perante José. E a palavra do Senhor diz que José saiu correndo da mulher de Potifar, porque José estava alimentado. Ele sabia o que estava sobre a vida dele, ele sabia o que estava posto sobre ele. Deus não havia mostrado o futuro para ele. Porque, irmãos, quem carrega uma promessa não fica olhando para o que está acontecendo agora. Quem carrega uma promessa está olhando para frente. Hoje eu estava em oração em casa, e eu prostei no chão, comecei a chorar na sala de casa, tomado pelo Espírito, e o Espírito Santo me mostrou uma grande igreja, uma linda igreja, com cadeiras pretas, mas era muito grande a igreja, as paredes brancas e as cadeiras pretas. E o Espírito Santo para mim assim: um dia você pregará lá. A promessa que eu te fiz lá atrás, quando você nem obreiro é ela, no domingo de manhã, no sol da igreja, quando eu estava tomada pelo Espírito, ela está de pé sobre a sua vida. Amém, amados? Então, nós precisamos estar alimentados. Não é porque você, sabe, porque você precisa se mostrar mais santo do que o outro. Não, nós temos que estar alimentados, porque quando vier a oferta, quando vier a proposta, você está saciado. Né? Não da casa deles é assim. Por exemplo, quando você acabou de almoçar, se oferecer para você uma comida pode ser a melhor que for, mas você ficar com a barriga cheia. Amém? Você está alimentado, está com a barriga cheia, a comida pode ser melhor que for, você não consegue, não cabe mais. Você está preenchido, você está satisfeito. Amém? Agora, quem está faminto, meu irmão, pode ser qualquer coisa. Um biscoito eu quero, qualquer coisa. Saul falou para Jacó: o que adianta o negócio de bênção, primogenitura? Eu quero um prato de lentilha, cadê o cozido? Não, cozido, eu quero com fome, eu estou cansado. O diabo era especialista em aproveitar a oportunidade. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava lá no deserto, Satanás se apresentou para ele, fazendo as maiores propostas: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele disse: porque também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo para nós naquele momento que a palavra do Senhor é o nosso alimento. Se você tem a palavra, você está alimentado. Amém? Quando Abraão pegou o filho dele, Isaac, para levar para o monte, para sacrificar o próprio filho, Abraão foi para lá para obedecer, mas Abraão estava alimentado pela palavra. Porque talvez no meio do caminho, a Bíblia não diz isso, Satanás poderia ter intentado, para poder tentar tirar Abraão do propósito de ser o pai da fé, né? Mas Abraão estava firme na palavra. Abraão estava alimentado pela palavra daquele que tinha o chamado e tinha dito para ele: você será pai de multidões. Se você puder contar as areias do mar e as estrelas do céu, então poderá contar a sua descendência. Quem tem uma palavra está alimentado. Amém? Agora, se você não tem a palavra, você está desnutrido espiritualmente.
A palavra é o nosso alimento, irmãos. Quantas vezes você foi alimentado pela palavra que o Senhor colocou no teu coração? Quantos desertos que eu e você passamos nas nossas vidas e que a única coisa que nós tínhamos era a palavra do Senhor? E quantos desertos que você ainda vai passar e que a única coisa que você vai ter é a palavra do Senhor? Eu me lembro, o Espírito Santo me fez lembrar agora de quando a minha filha nasceu com vida, mesmo sendo um bebê que não tinha um cérebro, anencéfalo, e a enfermeira botou ela na enfermaria. Gisele ficou lá na mesa de cirurgia e eu fiquei na frente da enfermaria, do mesmo jeito que eu estou aqui, andando para lá e para cá, na frente da enfermaria. Eu falei: Senhor, ela não tem um cérebro, mas o Senhor pode colocar o cérebro nela. Ah, Senhor, o médico disse que ela não vai viver, mas ela, se o Senhor quiser, ela pode viver. Eu não entendi o que Deus estava querendo fazer, mas a fé que eu tinha naquele momento eu estava usando. Amém? E a única coisa que eu tinha naquele corredor era a palavra. Às vezes na vida da gente, a única coisa que você vai ter para te suportar, para te sustentar no meio das adversidades é a palavra. É por isso que você precisa se alimentar da palavra. Porque talvez quem se alimenta da palavra está nutrido espiritualmente. Quando eu estava lá, o Espírito Santo dizia fortemente no meu coração: ainda que passarem pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque o Senhor está contigo. Amém, irmãos? O Espírito Santo trouxe uma profundidade, uma paz, uma certeza de que Ele estava no controle de toda aquela situação. E quando eu vim de Macaé para cá, chorei de Macaé até Quissamã. De Macaé até Quissamã, chorando lá para cá. Porque não tinha mais lágrima para sair, né? E o Espírito Santo. E eu só tinha uma coisa para vir para cá: a palavra. Amém? É por isso que eu e você precisamos nos alimentar da palavra, porque em alguns momentos é a única coisa que você vai ter. Aleluia, Jesus. Os amigos não vão estar lá mais. Às vezes o seu cônjuge não vai estar lá. Às vezes o seu pastor não vai estar lá. O irmão da igreja não vai estar lá. Mas se você está alimentado da palavra, a palavra está lá te sustentando. Aleluia, Jesus. Ainda que seja no leito de morte, se você tem a palavra está com você. Amém? Jesus estava alimentado pela palavra, e até o Calvário, até que ele se ascendesse aos céus, ele estava alimentado pela palavra. Aleluia, Jesus. Ele estava alimentado pela palavra, porque ele veio para nos alimentar, mas ele também estava sendo alimentado, porque Jesus era homem e também Deus. Amém? Então, sujeito às mesmas concupiscências que eu e você, mas resistiu a tudo, suportou a tudo, por amor de mim e você. Amém? De forma que nós agora somos alimentados e recebemos força através de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu posso dizer para você com verdade, e muitos que estão aqui nessa noite podem também dizer, que de verdade Jesus é o nosso alimento. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes foi a única coisa que você tinha para comer. Amém? Amém? Meu Deus, que maravilha, que bom ter o Senhor como alimento na minha vida. Que bom te ter, amém? Então, o Espírito Santo nessa noite de domingo, ele quer trazer essa mensagem para você, ele quer alegrar o seu coração com essa palavra, porque talvez você está distante desse alimento, você não tem mais lido a palavra como você viu antes, você não tem mais buscado o Senhor como antes, você não tem mais orado como antes. E eu não falo agora só de você, eu falo de mim também. A nossa correria, né? A vida louca que a gente vive, né, irmãos? Levanta de manhã, nós de cara, correria, comida, ir para papai, e vamos na casa, volta a criança para a escola, e vamos para aquela correria toda. A gente, quando termina o dia, a gente acaba nem separando o tempo, Senhor. E ficamos desnutridos. E alma desnutrida, principalmente a alma de mulher. A alma de mulher desnutrida, irmão.
A mulher começa a falar coisa que não deve, começa a amaldiçoar a sua casa. Alma de homem desnutrido começa a falar e pensar coisa que não deve. Amém? Começa a deixar de cumprir o seu papel fundamental na sua família. Alma de ser humano, de criatura, de filho desnutrido, irmãos, é algo terrível. E o diabo, ele se aproxima, ele gosta de ovelhas que estão desnutridas. Amém? A ovelha, quando ele está nutrido, quando ela está bem, fisicamente, emocionalmente, quando o lobo se aproxima, o que a ovelha faz? Vaza. A ovelha mete o pé, ela está saudável, irmãos, ela tem força para correr. Agora, aquela que está fraca, aquela que está desnutrida, aquela que está, o lobo tem mais facilidade de devorar ela. É assim que funciona. Então, nós precisamos nos alimentar. Segue agora o mesmo conselho que a nossa mãezinha dizia para nós quando nós éramos pequenininhos: come, meu filho, é para o seu bem. Come, que é para o seu bem. Não é isso? Come essa frutinha, filho, que é para o seu bem. Mas não vai de feijão, mamãe. Come, filho, você é rico em ferro. Deus está dizendo para nós, como filho que somos, o nosso paizinho está dizendo para nós: filho, come dessa palavra para o seu bem. Vai para a oração, vai para o joelho, que é para o seu bem. Se alimenta desse mocotó espiritual, que é para o seu bem, para você ficar forte. Amém? O crente que está alimentado, irmão, o diabo chega perto dele e leva lá uma pancada. Sim ou não, irmão? O crente, quando ele está alimentado, o diabo chega perto dele com um propósito, já leva logo uma rasteira em nome de Jesus. É assim que funciona, irmão. Eu me lembro quando eu era solteiro na igreja, apareceu antes de conhecer Gisele, apareceu umas bênçãos lá. Solteiro, também procurando uma pessoa para casar, para exercer o ministério, mas vigilante e ligado. Um ano sem encostar na mão de uma garota. Aí apareceu uma bênção lá, todo dia ela vinha no culto, era a última do culto. Falei: rapaz, que mistério é esse? Que mistério é esse, rapaz? Aí quando chegou um dia, ela veio falando comigo: pastor, está fazendo isso. Eu falei: se você é desimpedido, eu também sou, vamos orar. Está tudo certo, vamos orar. Eu realmente não sou uma pessoa para exercer o ministério comigo, e eu quero fazer a obra. Já morava na igreja, já estava 100% para a obra. E aí, quando foi um dia, o Espírito Santo falando comigo: chuta aquela música. Aí eu me lembro um dia que teve uma reunião do grupo jovem, terminou a reunião do grupo jovem, mas ela vem vestida, irmão, sabe? Botou aquele, tem um negócio que bota por cima, assim, tipo um paletó grandão, sabe como é o nome daquilo, né? Rapaz, um cheiro. Falei: Jesus, está amarrado. Chegou no final, botou a bicicleta no meio assim, eu fiquei de lado de lá, eu de cá, eu não quero nem chegar perto. Porque quando você está alimentado, era um período que eles estavam no monte, consagração, buscando o Senhor. Amém? Então, quando você está alimentado, quando o diabo chega para te dar rasteira, você dá um soco bem forte nele, mas bem na jugular para derrubar mesmo. Agora, quando você está fraco, quando a pessoa está fraca espiritualmente, qualquer proposta que vem, a pessoa sucumbe. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós essa noite é: se fortaleça espiritualmente, irmão. Não fique desnutrido espiritualmente. Você tem um alimento que está disponível para você, que é o alimento mais forte que tem na terra. De que quem come desse alimento, meu Deus, não provará nunca mais a morte. Amém? Porque talvez uma bactéria pode acometer você e acabar ceifando a nossa vida, se o Senhor assim quiser e permitir. Pequenininho, invisível. Mas se você comer esse alimento, se estiver alimentado dele, nem a morte poderá com você. Esse alimento é tão forte,
que você fica tão forte, mas tão forte. Lembra daquele desenho do papai? O papai, quando estourava aquela latinha, comia o espinafre, irmão, ninguém suportava aquilo. Amém? Então, quem come desse alimento, que é a palavra do Senhor, quer se encher de Deus, irmão, você está forte. Glória a Deus. Talvez a resposta para você seja só isso. Você só precisa comer. Você está desnutrido, irmão. Está anêmico. Não é isso? E tem pessoas que ela está tão anêmica espiritual que só de olhar para ela já vê que ela está meio amarela. Espiritualmente. Como o médico vai lá no médico não abre o olho assim para ver se está amarelo. Porque se tiver muito amarelo, aí o sintoma já é um indício que pode estar com anemia. Doutor, estou com sono danado. Olha, estou com sono, um desânimo, tem ânimo danado. Anemia. Tire queda. Né? Então, pastor, eu já entendi tudo isso, esse mistério. Mas, como é que eu faço para me curar disso? Eu dou uma receita para você. O doutor Anderson vai passar para você agora. Ou melhor, o doutor Espírito Santo. Primeiro, você vai tomar um medicamento 3 vezes por dia. Essa receita, esse mesmo doutor que está passando aqui agora, passou para Josué. Né? Ele disse, não, medita de dia e de noite, 2 vezes ao dia, né? Não se afaste dessa lei, e nela medita de dia e de noite. Então você vai tomar 2 vezes por dia desse medicamento. Você está anêmico espiritual. Então vamos fortalecer isso aí? Para começar, 2 vezes por dia a palavra do Senhor. De dia e de noite. Receita do doutor Espírito Santo. Né? Feito isso, agora vamos para a segunda parte dessa receita. Buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Você precisa se encher dele, se encher de Deus, buscar a presença, buscar se equinar, buscar unção, buscar o Espírito Santo. Pastor, não sou batizado do Espírito Santo. Vai buscar a presença, vai buscar ser cheio, né? Crente alimentado, irmão, é crente saciado, já nem perto chega. E por último, o jejum, para mortificar a sua carne, porque nem só de pão viverá o homem. Tem gente que acha que a glutonaria, irmãos, ela é algo sério. A glutonaria, ela é um desejo desenfreado da carne por comer demasiadamente acima do que você já está satisfeito, né? Então, não só de pão viverá o homem. É bom que um cristão, pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ele estabeleça um jejum para mortificar a sua carne. Por quê? Porque eu e você somos tentados a fazer a nossa própria vontade no momento, né? Então, essa é a receita que o doutor Espírito Santo está passando para mim e para você. É para todos nós. Primeiro, esses 2 medicamentos, de dia e de noite, medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. É isso? Não é? Não precisa você ler a Bíblia toda, não. Meditar é você abrir a Bíblia de manhã, pegar um versículo que seja, e você mastigar aquilo. Meu Deus, que versículo maravilhoso. O que o Espírito Santo vai falar comigo nessa parte desse versículo? É ter um devocional pela manhã, de buscar, de ler a Bíblia, de falar com Deus. 10 minutos, irmão, 15 minutos. Começa com 5 minutos. Pode ser amanhã. Amanhã você pode começar com 5 minutos. Se não dá para fazer 10, pelo menos 5. Por favor. Mas não fique desnutrido espiritualmente. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente poder orar. Irmãos, e antes de Deus falar com você essa palavra, Deus primeiro falou comigo. Da importância e necessidade de nós nos alimentarmos espiritualmente. E eu, Anderson, me alimentar espiritualmente. Porque se você que é membro, se você que é um discípulo de Jesus, que não está na frente da batalha, precisa se alimentar e comer um mocotó, imagina quem está na frente da guerra. Além do mocotó, tem que tomar um copo de vitamina ainda. Eu lembro quando me casei recentemente, recém-casado, magrinho, aparecendo os ossos aqui em cima, terminava de comer, eu levo um copo de vitamina em cima. Rapaz, fiquei com
a bochecha eu vou ficar inchadinha, né? Falei, rapaz, agora tá vestido pesado, né? Pra ver se dá uma carninha nesse osso. Mais osso que carne, né, velho? Porque a gente ficou morando na igreja, às vezes comia fora de hora, às vezes ia comer 3 horas da tarde, às vezes não almoçava, fazia um lanche. Porque vida de morar na igreja era 3 cultos por dia: 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Então não tinha vida, não dava para comer mais. Tinha um pastor que falava assim: ó, pastor Nelson, aproveita que tem para comer hoje, porque é responsável para passar a próxima refeição. Aí ela entrava, botava para desboiar, porque eu não sabia qual ia ser a próxima. Falei, pastor, o senhor falou, então não vou botar para arrepiar. Então, irmãos, se nutre espiritualmente, tá? Nós precisamos nos fortalecer, buscar o Senhor Jesus, levar isso com seriedade, porque uma pessoa enferma espiritualmente, anêmica, ela não só ela está enferma em si mesma, mas ela acaba também deixando outras pessoas enfermas também, né? É contagiante. Da mesma forma que gente curada cura outras pessoas também. Então, essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, canta aí, filho. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa santa palavra, Jesus. Pai querido, que alimento foi esse? Que palavra maravilhosa, Senhor. Espírito Santo, que nós venhamos tomar cuidado, Senhor, com essa tal de anemia espiritual. Porque a pior coisa que tem é alguém que está com fome, Senhor. Alguém que está com fome está suscetível, Senhor, às ofertas do inimigo. Que nós sejamos saciados em todas as áreas da nossa vida. Espírito Santo, que nós não tenhamos falta de nada. Quem está alimentado espiritualmente, Senhor, não precisa de nada que é externo, Senhor. Quem está saciado por dentro, Senhor, não precisa de nada de fora para poder se saciar. As pessoas estão se preenchendo, Senhor, de horas a fio na frente das redes sociais. Porque a dopamina, para poder se encher e trazer um pouco de prazer para a vida miserável e mesquinha que tem, Senhor. Mas quem está preenchido pelo Espírito Santo não precisa, às vezes com coisas simples, uma vida simples aqui fora, você está satisfeito por quê? Porque está preenchido por dentro, Senhor. Agora, a gente que não está preenchido por dentro precisa de trazer muita coisa de fora, porque tem fome. Então nessa noite, Senhor, o Senhor traz uma palavra de reino sobre nós. Porque talvez as pessoas que chegaram aqui nessa noite, diante dessa mensagem, e que vão nos acompanhar pela internet, estejam anêmicas espiritualmente falando, Senhor. E nessa noite, o Senhor quer se apresentar para ela como um pão vivo que desceu do céu, Senhor, para saciar essa alma e alimentar, Senhor, de forma que ela nunca mais tenha fome, Senhor. E que esse mundo, Pai, não tenha mais sentido, meu Pai. Assim como o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De forma que viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Espírito Santo, sacia nossa alma com a tua presença. Nós queremos se alimentar de Ti nessa noite, Senhor. Mas não só hoje, domingo, mas todos os dias. Irmãos, eu falava para você, Evangelho não é uma liturgia, Evangelho não é uma religião, Evangelho é um estilo de vida, é como você faz todo dia. Não é sobre como você faz no domingo na igreja, é como nós fazemos todos os dias. E eu quero te pedir perdão por isso, Deus, porque talvez não tenhamos estar nos alimentando como nós deveríamos nos alimentar. Se você reconhece nessa noite que você sofre dessa anemia espiritual e que você precisa desse alimento, então é o momento de você falar com Deus agora e você se saciar dessa presença maravilhosa, porque o pão vivo que está aqui desceu do céu está aqui nesse lugar. Ele se deixa ser achado, esse pão que sacia nossa alma, que nos preenche,
Você não precisa de carro para poder se sentir feliz. Você não precisa de dinheiro para se sentir feliz. Você não precisa de riqueza para se sentir feliz. Você não precisa de reconhecimento social para se sentir feliz. Você não precisa que outras pessoas reconheçam alguma coisa em você para que você seja feliz. Não, o que você precisa é estar saciado espiritualmente. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem está saciado, quem comeu desse pão genuíno, verdadeiro, real, está completo. Cristo é a plenitude de tudo que eu e você precisamos. Nós não precisamos de mais nada do externo quando estamos preenchidos pelo alimento espiritual. Glória a Deus, Senhor. Cura, Senhor, nessa noite toda anemia espiritual, Pai. Eu ministro cura aqui nesse lugar, Jesus. Porque talvez o Senhor está me revelando aqui agora, Espírito Santo, que tem pessoas que chegaram aqui nessa noite anêmicas espiritualmente, Deus. Pessoas que não têm te buscado como convém e que estão frágeis. A palavra do Senhor diz: se você não pode com aqueles que vão a pé, como correrão com aqueles que vão a cavalo, Senhor? Como nós poderemos vivenciar a promessa se estamos desnutridos, se não conseguimos nem ao menos ficar de pé? Como você vai suportar o peso da promessa se você não consegue ficar de pé sozinho? Aleluia! É tempo de se alimentar. A direção do Espírito Santo dá para mim e para você. É tempo de se alimentar. Não é tempo de ir para os confins, não é tempo de sair